Jasmine. Tenho 16 anos e o controle sem fim do meu pai ainda me deixa louca. Ele me criou sozinho e sempre fui uma princesinha aos olhos dele. Tudo estava indo bem, até a Jasmine encontrar seu Aladim. E eu não tinha ideia de que poderia odiar meu pai. Há um ano, conheci um cara legal. O nome do meu Aladim era Derek. Fomos apresentados por amigos em comum e desde aquele dia nunca passamos um tempo separados. Engulam essa, céticos. O amor à primeira vista existe. Mas este é apenas o começo da minha história. O Derek é meu primeiro amor. Então, quando contei ao papai sobre ele, esperava que ficasse feliz por mim. Ele sempre foi o melhor pai. Mas em vez da esperada alegria, começou a me perguntar sobre o Derek. Quem era? Como era sua família? Quais eram seus planos para a vida e o futuro? Como devo dizer? Ele é de uma família pobre, tem apenas 16 anos, então também não tinha planos especiais para o futuro. Mas eu sabia o mais importante, que o Derek me amava. Mas infelizmente meu pai não estava satisfeito com a resposta. Então, imediatamente, sem conhecê-lo, me proibiu de vê-lo. Disse que não deixaria que qualquer pivete ficasse com sua pequena princesa. Depois disso, tivemos uma grande briga. Como ele poderia saber quem eu queria para mim? Até aquele momento, eu não pensava que para o papai, um cara pobre fosse algum tipo de sentença de prisão perpétua. Eu precisava desabafar e, silenciosamente, no meu quarto, telefonei para o Derek. Foi então que ele se comparou ao Aladim. Falou que lamentava não ter uma lâmpada mágica com um gênio, o que teria resolvido todos os seus problemas financeiros. Mas, ao mesmo tempo, me animou e me deu confiança de que encontraríamos uma solução. Mas, infelizmente, nossos problemas estavam longe de terminar. O papai deve ter passado pelo meu quarto e ouvido a nossa conversa, e ficou furioso porque eu desobedeci tão rapidamente. Gritou comigo e pegou meu telefone. Fiquei sem palavras. Deitei em silêncio e pensei, será que é realmente por causa do dinheiro? Mais tarde, o papai voltou ao meu quarto. Me pediu desculpas por exagerar e devolveu meu telefone, mas insistiu que para o meu próprio bem eu parasse de falar com o Derek. Ah tá, claro, eu não ia parar com nada. Desde então, começamos a nos falar apenas por mensagem de texto e concordamos em nos encontrar escondidos apenas por precaução. O que posso dizer? Encontros secretos são assustadores. Precisei continuar inventando histórias para que meu pai não suspeitasse. Mas o Derek e eu só pensamos naquilo como um obstáculo temporário, porque depois de completar 18 anos, posso fazer o que quiser. Sabe, depois de um tempo, até nos acostumamos com aqueles encontros e inventamos histórias automaticamente. Uma noite, meu namorado me convidou para dar uma volta no lago. Com todas aquelas limitações, sempre gostei de qualquer tipo de gesto romântico. Falei para o meu pai que ia ver uma amiga à noite, e ele falou que não se importava. Bem, encontrei o Derek no local e horário combinados. A fofura do cenário era literalmente surreal. Mas acho que você sabe como funciona o namoro. A certa altura, o Derek se aproximou de mim e estendeu a mão para me beijar. A lua, o lago, o melhor momento em que você poderia pensar. Mas, infelizmente, meu pai apareceu repentinamente. Veio atrás de nós e começou a gritar. Falou para o Derek se afastar de mim e me mandou para casa rápido. Meu namorado disse que me amava e tentou acalmar meu pai, mas ele não quis ouvir. Disse para o Derek não se aproximar de mim e me levou para casa pela mão. Voltei para casa chorando e não conseguia entender como ele sabia onde estávamos. Em casa, me acalmei um pouco e comecei a pensar. Depois que o Derek e eu combinamos o horário e o local, excluí o bate-papo. Portanto, mesmo que meu pai soubesse minhas senhas, não poderia ter lido minhas mensagens em lugar algum. Enquanto caminhava, continuei me virando e não havia nada atrás de mim. Portanto, a única opção que restava ao meu pai era conseguir rastrear minha localização. Mas ele não é militar e não tinha como ter hackeado meu telefone. No final, descobri. Lembrei do dia em que estava conversando com o Derek e meu pai tirou o telefone de mim. Então me dei conta e comecei a vasculhar todas as pastas do meu telefone com downloads. Bingo! Em uma dessas pastas encontrei um programa que os pais usam para espionar seus filhos mais novos. Olá, vou me apresentar. Sou a Jasmine e tenho 3 anos. Eu não sabia o que estava acontecendo com o papai. Aquele era meu primeiro amor e espero que seja o meu único. E meu pai já está me observando. Claro, minha descoberta não mudaria a atitude do papai em relação ao Derek,
mas pelo menos eu sabia como enganá-lo agora. Assim, toda vez que meu namorado e eu saíamos secretamente, eu dava meu telefone a uma amiga com quem meu pai pensava que eu estava. E, em geral, isso funcionou por um tempo. Tivemos uma semana feliz. E um dia, sem avisar, meu pai resolveu me buscar na casa da minha amiga. Mas eu não estava lá, como você provavelmente já sabe. Quando voltei para pegar o telefone, minha amiga me disse que o papai havia passado lá. E como eu não estava, saiu com raiva. Voltei para casa com uma compreensão clara do que estava prestes a acontecer. Assim que entrei, ele apareceu e gritou tão alto que comecei a chorar. Mas o que mais me surpreendeu foi que ele culpava o Derek por tudo. Que eu mudei e continuei mentindo para ele. Na opinião dele, tudo era culpa do meu namorado. O papai não me ouvia e nem queria perceber que era ele quem estava me forçando a fazer aquilo. De qualquer forma, a situação estava ficando pior. Desde que descobri sobre o aplicativo de rastreamento, ele não conseguia mais controlar meus passos. Então, estupidamente me condenou à prisão domiciliar. Agora, logo depois da escola, eu tinha que voltar para casa. E se estivesse atrasada mais de 5 minutos, ele tomaria meu telefone pelo resto do dia. Eu ficava triste porque ele não aceitava o Derek. Mas depois que começou a me aterrorizar a cada momento, comecei a odiá-lo aos poucos. Eu vi o Derek na escola e discutíamos o que fazer a seguir. Ambos sentíamos que a única saída era fugir de casa, mas não sabíamos para onde correr ou onde poderíamos conseguir dinheiro. A única coisa que realmente poderíamos fazer era esperar até os 18 anos e só então tentar inventar algo. E parece que por amor você consegue esperar o máximo possível, mas estava insuportável. Na melhor das hipóteses, nos víamos 2 vezes por dia e apenas nos intervalos de nossas aulas. De fato, tínhamos a sorte de estar na mesma escola. Caso contrário, teríamos parado de nos ver completamente. Aí, nesse cenário pavoroso, criei um plano desesperado. Um dia, me recusei a sair de casa e iniciei uma greve de fome. E ela não era de brincadeira, eu estava falando sério. Meu pai continuou dizendo que o relacionamento com o Derek poderia me machucar. Mas eu não acho que poderia me machucar mais do que morrer de fome. No começo, ele provavelmente pensou que eu estava apenas tentando assustá-lo, mas depois de 1 dia e meio, sabia que eu estava falando sério. Ele não foi trabalhar, sentou-se comigo e tentou me dar comida, mas fui inflexível. Uma hora, o papai saiu por algum tempo, o que realmente me surpreendeu, e quando voltou e viu que eu não havia tocado na comida, desistiu. Infelizmente, este não é o fim da história. Pensei que era hora de comemorar, e naquele momento eu estava pronta para correr para o Derek e me jogar em seus braços. Mas ainda era muito cedo. O papai começou a falar, dizendo que me deixaria sair com o Derek, é claro, mas que não tinha certeza se o Derek iria querer sair comigo. Eu não sabia o que ele queria dizer, então me explicou. Quando saiu, foi à casa do Derek e lhe ofereceu 2 opções. Ou meu namorado poderia ficar comigo, mas não havia como dizer quanto tempo duraria o nosso amor, ou lhe daria 5.000 reais se parasse de falar comigo. O Derek pegou o dinheiro. Eu não conseguia acreditar. Por que meu pai faria isso? E por que o Derek pegou o dinheiro? Ele não atendeu o telefone e eu estava começando a surtar. Estava chorando e gritando com meu pai, mas ele decidiu se explicar e revelar seu segredo, já que a situação estava começando a piorar. O papai disse que minha mãe, que pensei ter morrido na infância, estava viva e bem. Ela e meu pai adoravam um ao outro, ou assim lhe parecia. Mas cerca de 1 ano depois que eu nasci, a mamãe fugiu de casa com outro homem. Naquele exato momento, o papai, que ficou para sempre desiludido no amor, decidiu que eu era a única coisa pela qual ele tinha que viver. Então disse a si mesmo que só me deixaria ficar com alguém de quem ele tinha 100% de certeza. Eu não sabia o que pensar. Minha mãe ainda está viva e ela nos deixou? O papai acabou de arruinar meu relacionamento, mas acho que eu estava começando a entender o porquê. O Derek me disse que amava e pegou o dinheiro? Eu não tinha certeza de nada, exceto que estava vivendo dentro de algum melodrama. Eu estava exausta e devastada. Minha cabeça estava cheia de perguntas incoerentes. O quê? Como? Por quê? Por quê? Aí bateram na porta. E você não vai acreditar. Era o Derek. Ele ter aparecido instantaneamente dissipou todas as nuvens da minha cabeça. Meu namorado estava segurando um enorme buquê de flores e disse ao meu pai que não me trocaria por nenhuma quantia de dinheiro.
Ele gastou um pouco daquele valor com as flores, mas prometeu devolver tudo. Foi um gesto de um homem de 16 anos de verdade. O papai também gostou daquilo. Se desculpou com o Derek por ter pensado mal dele e por interferir em nosso relacionamento. Falou que esperava que não repetíssemos o destino dele e da mamãe. Felizmente, a minha história terminou feliz. Seus pais já tentaram interferir nos seus relacionamentos amorosos? Conte pra gente nos comentários e compartilhe este vídeo